Colossenses capítulo 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram para a vida, morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se você é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto, se é incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa. Ele vive em todos, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revistam-se da compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Irmãos, nós vimos aqui Paulo escrevendo à igreja de Colossenses a respeito da nova vida que eles receberam em Cristo. Ele disse à igreja de Colossenses que eles tinham ressuscitado para uma nova vida com Cristo. A igreja de Cristo, nós, incluindo, nós ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Aleluia. Quando se diz ressuscitar, é sinal que nós estávamos mortos. E a Bíblia diz que nós realmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos vivendo uma vida longe de Deus e, consequentemente, mortos espirituais. Mas agora passamos a viver uma nova vida, e essa vida agora ressuscitada, agora essa vida, uma nova vida com Cristo, né? Então, a base da nossa nova vida, dizia Paulo para a igreja de Colossenses, é Cristo. A base dessa nova vida
ressuscitada agora, não uma vida morta, uma vida perdida, mas uma nova vida em Cristo, uma nova vida fixada em Cristo, nele. Por isso que nós, a igreja, sempre pregamos que Cristo é a base da nossa fé cristã, Cristo é o telhado da nossa fé cristã, Cristo é a pedra angular, tudo é Cristo. Ele é a base da nossa fé cristã. Então, portanto, Paulo diz: mantenhamos os olhos fixos nas realidades do alto, aonde Cristo está, sentado no lugar de honra à direita de Deus. Então, para nós mantermos essa nova vida em Cristo, nós devemos de manter os nossos olhos fixados nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Ele fala no termo das realidades do alto, essa versão que eu estou lendo. Amados, a Bíblia nos relata que aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo, há uma possibilidade de abandonar a fé. Há possibilidades de nós cairmos na fé. E Paulo, aqui nesse versículo 1, ele está ensinando a igreja de Colossenses a, depois de ressuscitar para essa nova vida com Cristo, manter esta nova vida em Cristo. De que maneira? Fixando os nossos olhos para o alto, aonde Cristo está sentado. Aleluia. Então não é só nascer de novo, não é só estar na igreja, não é só vir aos domingos no culto, é fixar os seus olhos, é pregar, é fixar alguma coisa. Os nossos olhos, a nossa atenção tem que estar voltada para o alto, aonde esse Cristo está. Fixar os olhos para onde está sentado o nosso Cristo. E ele no versículo 2 diz: pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. É claro que Paulo está fazendo, irmãos, uma alusão aqui às coisas do alto, no sentido das coisas que santifica, nas coisas que nos aproximam de Deus, para as coisas que nos elevam para Deus. E quando ele diz nas coisas da terra, é óbvio que ele não está falando no sentido que nós não podemos viver, não podemos trabalhar, não podemos ter filhos, ter família, ser feliz, não é? É aqui as coisas da terra. Ele está fazendo um paralelo das coisas do céu, das coisas de Deus, né? Onde os nossos olhos têm que estar fixados para as coisas da terra, as coisas terrenas. É o pecado, que mais abaixo ele vai fazer uma lista. E as coisas do alto, ele também, lá a partir do versículo 12, ele começa a também fazer uma lista das coisas que são de Deus, do alto, aonde nós devemos estar com os nossos olhos fixados, e não para as coisas da terra. Pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Para ressuscitar, Paulo diz no primeiro versículo: vocês ressuscitaram para uma nova vida. E só ressuscita aquele que está morto.
E ele diz no versículo 3: vocês morreram para esta vida. Que vida? A vida que quando nós olhamos para as coisas terrenas, nós morremos para esta vida, para a vida do pecado. E agora então ressuscitamos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que a gente costuma dizer, irmãos, que nada acontece ao cristão se Deus não permitir. Pastor, estou com esse problema, estou com isso, estou com aquilo, estou com várias coisas. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente não tem resposta para tudo. Nem os maiores teólogos não têm resposta para tudo. Eu sempre cito aquele exemplo ali de Atos dos Apóstolos, aonde Deus, pelo seu grande poder e misericórdia, livrou Pedro da prisão. Mas Tiago, Deus permitiu que Tiago fosse morto a fio de espada. E ambos eram apóstolos, ambos eram fiéis a Deus. Então, tem coisas que nós não conseguimos explicar. Mas uma coisa é certa: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está em Deus. Quando os nossos olhos estão fixados em Cristo, para o alto onde Cristo está assentado. Quando Paulo diz fixar os olhos para Cristo, onde Ele está assentado, está dizendo que a nossa vida espiritual, a nossa vida, o sustento dela, a fonte dela, vem do alto, vem de Cristo. Da onde Ele está assentado. E no versículo 4, Paulo fala, né, da volta do Senhor, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Meus irmãos, esta é o resultado de uma vida com Deus, é participar da glória de Deus, isto é, ser salvo. Esta é a recompensa de todo cristão. Como às vezes eu comento aqui, uma casa boa, uma família abençoada, enfim, essas coisas são maravilhosas e Deus nos dá, e Deus tem misericórdia e nos abençoa com saúde, enfim. Mas irmãos, isso aí perto da glória que será revelada a nós, não é nada. Não é nada. Isto, vamos dizer assim, é gorjeta que Deus, por sua, né? Só um modo de dizer, gorjeta que Deus nos dá, porque a verdadeira glória nós receberemos quando Cristo for revelado, quando Cristo voltar. Esta é a nossa verdadeira glória, esta é a nossa verdadeira recompensa de vivermos uma vida voltada para o alto, para Cristo. Irmãos, Paulo diz, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Que estão dentro de vocês. Todos nós sabemos, e a Bíblia nos dá esse ensinamento, de que nós, irmãos, embora já ressuscitamos em Cristo, embora estamos escondidos em Cristo, em nós ainda habita o pecado, em nós ainda habita essas coisas pecaminosas e terrenas dentro de nós. Mas Paulo diz, portanto, façam morrer essas coisas. Nós temos que ser ativos quanto a isso.
agir contra isso. Contra o quê? Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Então, Paulo está dizendo: vocês têm que fazer morrer isso que está dentro de vocês, esse desejo do pecado, essas coisas terrenas. Se afastem disso. Ganância. Por causa desses pecados vem a ira de Deus. Claro que Paulo está falando aqui, citou poucas coisas aqui, mas é claro que a ira de Deus não vem só por causa dessa pequena citação de Paulo, desses pecados aqui, mas de todos os pecados. É claro que Paulo está sendo bem específico para a igreja lá, a igreja de Colossenses. E ele está dizendo para a igreja de Colossenses: se vocês continuarem, vocês viverem dessa forma, não matando, não fazendo morrer essas paixões terrenas e carnais, essas coisas trazem a ira de Deus sobre vocês. Então, portanto, vocês devem fazer morrer essas coisas. Não mintam uns aos outros. Ou melhor, ainda antes aqui, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Amado, nós temos que ter consciência de uma coisa, gente. Nós temos que ter consciência da nossa nova vida em Cristo, da nossa nova postura diante do nosso chamado. Aleluia. Paulo está dizendo: vocês praticavam essas coisas, vocês praticavam essas coisas quando vocês faziam parte do mundo, do sistema mundano. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Se livrem disso. Se livrem. Se afastem. Meus amados irmãos, toda ceia eu sempre comento com os irmãos a respeito da ira, da raiva, da maldade, da maledicência que nós devemos de fazer sumir do nosso meio, do povo cristão. Nós temos que procurar ser cada vez mais sinceros uns com os outros, amar uns aos outros. Amar é ser sincero, amar é não prejudicar. Amar, irmãos, não é se irar contra os irmãos, não é falar mal entre os irmãos, não é mentir, não é ter raiva, ter ira. Quanto a esses sentimentos, disse Paulo, vocês devem de se livrarem desses sentimentos. Enquanto o que ele falou lá, imoralidade sexual, impureza, paixão sexual, desejos maus e ganância, que é idolatria, é um ato que as pessoas praticam. Um segundo bloco que ele fala sobre ira, raiva, maldade, maledicência e linguagem obscena. Amado, é um sentimento que brota dentro de nós, então nós temos que nos afastar desses sentimentos, nos afastar dessas coisas. Ir para longe disso, não procurar ambientes que nos levem a pecar, não procurar coisas que podem nos conduzir a esses pecados, pois afinal nós praticamos essas coisas quando nós estávamos mortos
longe de Deus, quando nós fazemos ainda parte deste mundo. Isso era comum nas nossas vidas, mas agora não pode mais existir entre nós. E Paulo ainda continua no versículo 9: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Veja, irmãos, que Paulo sempre coloca ressuscitar. Vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. Vocês morreram para as práticas mundanas. Vocês devem se despir-se dessas coisas. Vocês se despiram da antiga natureza, que essa antiga natureza praticava essas coisas perversas. Então nos leva a crer, irmãos, que se nós ainda hoje praticamos essas coisas deliberadamente, pode ser que nós não vivemos uma nova natureza em Cristo. Pode ser que nós ainda vivemos na nossa antiga natureza, a natureza perversa, que por pouco mais de nada se ira, que por pouco mais de nada já faz algumas maldades, já tem linguagem obscena, por pouco mais de nada a velha natureza, a antiga natureza salta, e essa nova natureza já morre. Nós temos que lembrar-nos de que essas coisas vêm sobre nós a ira de Deus, vem sobre os filhos da desobediência a ira de Deus, mas que nós, queridos, viemos, como disse no versículo 10, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Revistam-se da nova natureza. Há duas naturezas, irmãos. Há uma natureza que seus olhos estão fixos para o alto, aonde Cristo está assentado. Há uma outra natureza que está longe dessas coisas, mas Paulo, a partir do versículo 10, diz que nós, os colossenses, e claro, toda a igreja, devem de se revestir dessa nova natureza. Revestir, irmãos, cobrir dessa nova natureza. Para quê? Para que nós sejamos renovados mediante a medida que aprendemos a conhecer a Deus, o nosso Criador, e se tornarmos semelhantes a Ele. Amados, tem uma maneira de nós nos revestirmos da natureza de Deus, da santidade, nos revestir para essa nova vida e sermos renovados. Só tem uma maneira, é quando eu e você nos aprofundemos em conhecer melhor a Deus, o nosso Criador. Quanto mais nós conhecemos a Deus através do bom estudo da Bíblia, através da meditação da Bíblia, através da oração, através da obediência, nós nos renovamos. Nós nos renovamos à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos crescendo na fé. Bendito seja Deus. Então, portanto, eu e você devemos sim sempre procurar a crescer no conhecimento de Deus.
não sermos meninos na fé, não sermos crianças da fé, em que o pastor, o líder fala alguma coisa mais profunda, a gente fica olhando e se perguntando o que é isto. Paulo fala aos coríntios que eles eram bebês na fé, e que ele não poderia falar coisas mais profundas, porque eles ainda precisavam do leite espiritual, do leite materno, como se fossem crianças. Ou seja, eles não eram mais renovados, porque eles não tinham grandes conhecimentos. Meus amados, nós precisamos ser renovados, e só somos renovados mediante nós vamos aprendendo e conhecendo o nosso Criador, e consequentemente nós começamos a se tornar o quê? Semelhantes a Ele. Bendito seja Deus. Nessa nova vida, não importa se vocês são judeus ou gentios, circuncidados ou incircuncidados, inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que em Cristo, esse novo nascimento em Cristo, essa nova natureza em Cristo, esse ser renovado, esse se tornar semelhante a Deus, não advém se eu sou judeu, se eu sou gentil, não advém se eu sou culto, se eu sou inculto, não advém se eu sou circuncidado na antiga aliança ou se eu sou incircuncidado. Isto não importa se eu sou escravo, se eu sou livre, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu moro num lugar de alta sociedade ou moro num bairro pobre, independente disso. Por quê? Porque tudo está voltado, Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos. Isso é uma bênção, irmãos, porque se não fosse isso, talvez nós hoje estaríamos choramingando. Eu não sou de uma família tradicional da igreja, eu não sou de alguém importante na igreja, eu sou o mais simples da igreja, eu sou o mais inculto da igreja. Enfim, várias coisas que nós poderíamos colocar, mas não importa, essas coisas não importam, porque o que importa é Cristo que vive em todos. Então, portanto, irmãos, logo o crescer, o ser renovado, ser semelhante a Deus, não está ligado literalmente nas coisas terrenas, mas nas coisas do alto, no quanto nós obedecemos, no quanto nós seguimos, no quanto os nossos olhos estão fixos em Deus, visto que Deus nos escolheu para ser povo santo e amado. Revistam-se da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência, assim como Paulo citou nos versículos anteriores alguns sentimentos pecaminosos. Agora aqui Paulo escreve para a igreja sentimentos bons que devem pairar sobre nossas vidas, ou estar dentro de nós, visto que Deus escolheu para ser seu povo santo e amado, despir de toda aquela velha maneira de viver e agora nos revestir da compaixão, da bondade, humildade, mansidão e paciência. Paciência, irmãos, é uma virtude. Mansidão, humildade, bondade, compaixão. Vejam, irmãos, o que Jesus ensina nos evangelhos, que uma fonte de água não pode dar dois tipos de água, a saloba e a boa. Um pé de uma fruta boa, algo que eu amo, a bergamota, não pode dar limão, ela pode dar só uma.
Então veja o paralelo que Paulo está fazendo, dizendo: igreja, vocês devem se despir dessa antiga maneira de viver. Vocês devem se tirar isso. Se despir no sentido de tirar mesmo a roupa, se despir disso e ficar sem nada. Não, agora vocês devem de se revestir dessas coisas. Então, portanto, irmãos, nós fomos chamados para ser um povo amado e um povo santo. Mas se os sentimentos de ira, de contenda, de raiva, de maledicência, de linguagem obscena opera constante nas nossas vidas, é sinal que as nossas vidas estão ainda na antiga maneira de viver, e nós não estamos nos revestindo da nova maneira de viver. E isso, Juninho, não é fácil. Isso a gente prega na igreja: o pastor deve ver isso assim como se fosse um nada. Não é fácil, todos nós somos limitados. Mas uma coisa é certa: nós não podemos colocar desculpa. Pastor, o senhor sabe, não é fácil. Não, nós devemos de nos revestir. Nos revestir, irmãos. Ser amorosos, ser compassivos, humildes, tendo mansidão, gente, amando, tendo paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Aqui o bicho pega, né, irmão? Porque às vezes o que a gente mais gosta é de receber perdão, mas não dar perdão. É de querer receber, mas não dar perdão. E quando a gente lê lá na oração do Pai Nosso, lá no finalzinho, Jesus conclui dizendo que nós seremos perdoados por Deus assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos, Deus nos perdoará. Então, portanto, lembre-se de que o Senhor os perdoou, do mundo que vocês também devem perdoar, do modo que vocês também devem perdoar. Amados, lembre-se que Paulo falou aqui que nós devemos, através do conhecimento do nosso Criador, nos tornarmos semelhantes a Ele, o versículo 10. Quando nós nos revestimos dessa nova natureza, quando nós nos revestimos desses novos sentimentos de compaixão, bondade, humildade, amor, mansidão, paciência, nós começamos a ser semelhantes a Deus. E aqui Paulo está dizendo: olha, assim como Deus perdoou vocês agora, como semelhantes a Deus, devem também de perdoar uns aos outros. Ser mansos. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, do modo que vocês também devem se perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Acima de tudo, se revistam do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Não é à toa que quando perguntaram para Jesus, resume aí a lei, Jesus. Tinha a lei lá de Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, mas tinha 613 mandamentos. Jesus, então tá, vou resumir para vocês em 2, tá bom? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Paulo diz que a fé, a esperança e o amor são importantes, mas o mais importante de todas é o amor. Se eu não me engano é 1 Coríntios 13. A palavra de Deus diz que o vínculo da perfeição é o amor. A sua versão,
É o vínculo, é o amor. Então, amados, logo, o que deve nortear a vida do cristão é o amor. É o amor a Deus em primeiro lugar, é claro, e aos nossos irmãos, queridos. Não adianta nós estarmos dentro da igreja, nos revestirmos de uma aparência de cristão e ter dentro do nosso coração a ira, a contenda, a maldade, louco para pisar no irmão, para pisar na outra irmã. Eu quero ver a hora que ele errar, vai ser a minha oportunidade. Gente, o que é isso? A verdadeira harmonia entre nós está baseada no amor. Bendito seja o nome do Senhor. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz. Permitem, disse ele, que a paz de Cristo governe o coração de vocês. Irmãos, a gente sabe, irmãos, o que mais falta nesse mundo é paz. As pessoas correm para um lado, correm para outro, e as pessoas, nós somos inclusos nessas pessoas, correndo para um lado, correndo para o outro, nervoso aqui, faz uma coisa ali, o nosso coração se abala, as nossas vidas ficam conturbadas, a nossa família. Quando Paulo disse, olha, vocês devem de permitir que a paz de Cristo governe a vida de vocês. Governem a vida de vocês. Paz, irmãos, não é ausência de perturbação, de lutas e de problemas. A paz não advém de nós mesmos, mas Paulo diz que a paz de Cristo governe vocês. Aleluia. Se nós olhar para dentro de nós mesmos, a minha paz é quando tudo está bem, irmão. A minha paz, como ser humano, é quando está tudo tranquilo. Aí eu estou, como é que está? Tudo na paz, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Estou com comida, tenho casa, estou empregado, tenho isso, tenho... Está tudo de boa. Eu estou na paz. Paz para nós, no conceito humano, é ausência de problema. Paz bíblica, a paz que deve de governar a nossa vida é a paz de Cristo, é a segurança em Cristo. Essa que é a paz, irmãos. Essa é a verdadeira paz. É a paz de ir para o Calvário. É a paz, irmãos, de sofrer, mas ao mesmo tempo ter paz na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu esqueço, eu tenho um hino na harpa cristã, eu esqueci a letra, uma letra muito bonita, e esses dias eu estava vendo a história desse hino. Um servo de Deus, isso muitos anos atrás, a família dele morreu toda no naufrágio, a esposa e os filhos. Se os irmãos lembrarem, os irmãos podem me ajudar aí. E morreram todos, só ficou ele, né? Ele não estava no navio, né? E depois de um tempo ele foi viajar e passou exatamente no local onde a sua família tinha morrido, e lá ele compôs esse hino. Eu vou lembrar, vou pesquisar, vou trazer para os irmãos no próximo culto. A senhora sabe mais ou menos, irmão? Oi? Eu sei, mas está em futebol. Mas assim, muito lindo ele, muito lindo a história. Mas como assim esse homem pode ter paz mediante uma tragédia tão grande? É permitir que a paz de Cristo governe o seu coração, isto é, o seu interior, pois como membros de um mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Encerrando, ele disse que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza,
preencha a vida de vocês. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, não é só nisso que eu acabei de citar, não é só essas coisas aqui que eu acabei de citar, assim, nos versículos anteriores ou posteriores, mas toda a mensagem de Cristo, toda a mensagem, tudo que já advém de Cristo, toda essa riqueza deve preencher o coração de vocês, a vida de vocês. Então veja que é uma troca, irmão, aonde a mensagem a respeito de Cristo, toda esta vida que está em Cristo, todos esses sentimentos que nós vemos aqui, esses sentimentos, quando está dentro de nós, não tem espaço para a ira, não tem espaço para a contenda, não tem espaço para a imoralidade sexual, não tem espaço, irmãos, para essas coisas, porque o nosso coração está preenchido das coisas que advêm de Cristo, e os nossos olhos estão fixados no alto. É impossível. É impossível. E como você pode perguntar, e como nós podemos fazer isso? A comparação é simples, mas eu sei que a teoria é simples, mas na prática não é tão simples. Mas com a ajuda do Senhor nós podemos vencer. É igual um copo d'água sujo, e nós pegamos uma jarra e começamos a colocar água limpa. Aos poucos, aquela água suja que está dentro do copo vai sair para fora, e quando vê, só tem água limpa. É a mesma coisa, irmãos. Se alguma parte dessa antiga maneira de ver ainda está em nós, de que maneira nós podemos vencer? Deixando que a água limpa, que a mensagem do Evangelho, entre dentro de nós, e essas coisas ruins, esta água suja começa a sair. Quando menos esperar, as nossas vidas estão cheias de água limpa. Bendito seja o nome do Senhor. E é interessante que Paulo diz: fixem os seus olhos no alto onde Cristo está sentado, porque nós lembramos lá dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus disse que os nossos olhos, se for bom, todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será trevas. Aonde nós temos fixado os nossos olhos? Aonde nós temos fixado a nossa mente? E ele conclui: ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Amados, Paulo agora falando entre os irmãos, nós devemos de ensinar uns aos outros e nos aconselharmos uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Vejamos nesses pequenos e poucos versículos que Paulo, a mensagem de Paulo era altamente cristocêntrica, tudo voltado para Cristo. A nova ressurreição, a nova vida está em Cristo. Os nossos olhos têm que estar fixados em Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E finalizando, a mensagem a respeito de Cristo deve de preencher as nossas vidas. E tudo que é que nós fizemos ou falamos, nós devemos de fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. O que permeia as nossas vidas, irmãos? É a mensagem de Cristo? Ou é outra coisa? Que Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, venha, irmãos, achar em nós um povo santo e amado.
um povo que ainda que debilitado, ainda que às vezes fraquejamos, é verdade, porque santo ainda não somos, no sentido literal da palavra, ainda somos pecadores. Mas devemos sim, de a cada momento, a cada dia, procurar se santificar, procurar buscar a Deus, procurar se santificar, invocar o nome do Senhor, viver de acordo com essa nova vida em Cristo, essa nova vida ressuscitada em Cristo, morta para o mundo, para a antiga maneira de viver, e agora ressuscitada para uma nova maneira de viver, aonde Deus nos chama para sermos ativos a isso. Nós lutamos, nós nos revestimos. É óbvio que isso com a graça de Deus, é óbvio que não sozinhos, é isso com a graça, com o poder do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, nós conseguimos deixar a antiga maneira de viver e viver uma nova vida em Cristo. Amém, queridos? Meus amados, vamos lutar e vamos vencer no nome de Jesus. Porque, irmãos, o resultado de tudo isso está aqui. O resultado de tudo isso está aqui. Quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Versículo 4. Aleluia. Então esse é o resultado de uma vida ligada em Cristo, de uma vida voltada para aquilo que a Bíblia nos ensina, é desfrutar, participar da glória de Cristo. E isto é infinitamente superior a tudo. Amém, amados? Aleluia. Isto é infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Imagina, a gente fica feliz com as bênçãos que Deus nos dá aqui nessa terra, gente. Eu fico feliz, nós ficamos felizes quando Deus nos abençoa em alguma coisa, seja na área financeira, na área espiritual, na área conjugal, enfim, na vida terrena a gente fica feliz e deve de ficar feliz mesmo. Ah, tu imagina, irmãos imaginam quando nós participarmos da glória de Cristo, quando Ele for revelado. Aleluia. Mas para isso, é óbvio, eu e você devemos de lutar. Amém, amados? De pelejar com a ajuda e com a graça de Deus. Eu convido você a se pôr em pé. Irmãos, como a vida cristã é prática, glória a Deus. Aleluia. Pense aí, que sentimentos ruins, que obras ruins você tem feito. E essas obras, esses sentimentos, eu quero dizer aquelas obras, aqueles sentimentos que permeiam o nosso coração. Não é um momento lá que, de repente tu tirou por um determinado momento ali, que um problema ali, até porque se irar não é pecado, ireis, mas não pequeis, Então às vezes a gente pode até se irar por alguma coisa, mas não deixar que a natureza humana tome conta da nossa vida, Mas a gente se ira e já logo o Senhor tem misericórdia, me dá a tua graça e a gente... Mas o que tem permeado as nossas vidas? Os sentimentos, os atos da nossa antiga maneira de viver? Da natureza outrora? Se é, irmãos, nessa oração, peça que o Senhor tire de você. Pede força para que Deus te ajude a vencer este mal. E no lugar desta coisa que você faz, coloque uma outra virtude. Tipo, por exemplo, é fácil dizer palavrão. Tem crente aí que eu já vejo aí, que eu já vi até em cima do púlpito, pastores aí falar palavrão. Depois ele pede desculpa, mas daí é sinal que o coração não está lotado daquilo, sai sem querer. Te policie, meu amado, e começa a colocar palavras de bênção. Só um exemplo assim. Nessa oração, peça, Senhor, o Senhor conhece a minha vida e sabe o que é necessário. Eu preciso me libertar disso, Senhor.
Eu preciso colocar no lugar dessas coisas ruins sentimentos bons, para que eu seja santo como o Senhor é santo. Amém? Quem sabe a falta de perdão, quem sabe você não perdoa? Quem sabe você ainda não perdoou o teu pai, a tua mãe, teus irmãos? Quem sabe você não perdoa um irmão da igreja que há 5 anos atrás te falou alguma coisa que tu não gostou e até hoje está a raiz da amargura no teu coração? Quem sabe é isso? Não sei. Mas você pode, nesta oportunidade aqui agora, pedir graça a Deus para que Ele te abençoe e te livre desse mal. Aleluia. E quando Ele te livrar desse mal, não deixa a casa vazia, porque senão Satanás volta a morar nela de novo. Preenche esse espaço com coisas boas, com virtudes de Deus. Amém? Com virtudes cristãs. Feche teus olhos. Querido Deus, querido Pai, no nome de Jesus, eu te peço a tua graça e a tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas nessa noite. Senhor, nós vamos a tua palavra, Pai, que há necessidade sim, Pai, de nós vivermos uma nova vida e demonstrarmos essa nova vida através de ações, através de sentimentos, através de palavras, através de testemunhos de vida, através de verdadeiro arrependimento. Senhor amado, mas se há entre nós algum irmão, alguma irmã, Senhor, que porventura ainda, Senhor amado, opera na sua vida, ainda reina na sua vida, ou na minha vida, Senhor, porque sou falho tanto. Pai amado, perdoa meus pecados, purifica-me de toda iniquidade. Senhor, nessas áreas que eu sou fraco, que eu sou debilitado, me ajuda a vencer este mal. Me ajuda, Senhor, a me despir, Senhor amado, dessa velha natureza. E ajuda-me a vestir, Senhor, a me revestir dessas coisas boas, dessas virtudes cristãs. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha compaixão de mim, Senhor. Tenha misericórdia de cada irmão, de cada irmã, Pai. Que o Teu Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito Consolador, o Espírito de Deus maravilhoso, venha agir nas nossas vidas, venha abençoar as nossas vidas, venha nos fortalecer, aleluia. E nós viemos, Senhor, concentrar os nossos olhos em Ti, fixar os nossos olhos no alto onde Cristo está sentado, e preencher a nossa vida com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de Cristo, aleluia. E que Cristo venha preencher as nossas vidas, e que a paz de Cristo venha reinar em nossas vidas, em nossas famílias. Sim, Deus querido, que venhamos permitir que a paz de Cristo governe os nossos corações, que a paz de Cristo venha nos governar, que mesmo em meio ao problema, em meio ao caos, nós viemos ter a paz de Cristo, nós não viemos perder o controle, mas muito pelo contrário, tendo a paz de Cristo, nós seremos serenos, seremos pacienciosos, compassivos, misericordiosos, viemos ser mansos e humildes, viemos saber perdoar a pessoa que peca contra nós, que nos ofende. Senhor amado, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, me perdoa, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor Deus, eu preciso da Tua graça, a igreja precisa da Tua bênção. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos para a glória de Deus Pai. Senhor, abençoa todos os irmãos aqui, Pai. O Senhor conhece a fraqueza e as nossas debilidades, mas que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos santificar, que o Senhor venha nos dar a Tua graça, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a paz de Jesus Cristo venha estar presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos.